Olá, meus amigos, sextou na Casa do Craque. No episódio de hoje, estaremos sendo recebidos na Mercearia Benato, restaurante do meu grande amigo Marquinhos Benato, craque de bola que foi destaque no futebol brasileiro e mexicano. Jogador extremamente técnico e acima da média, Marquinhos iniciou a sua carreira nas categorias de base do Esporte Clube Pinheiros, sendo mais uma cria do Leão de Vila Guaíra, onde foi bicampeão paranaense, com passagem expressiva pelo Atlético Paranaense, Palmeiras, Paraná Clube e outras equipes. Marquinhos tem uma história de vida sensacional, com muita garra, superação, determinação e fé. Marquinhos ganhou o mundo e até hoje é reverenciado e lembrado como um dos principais ídolos do Leão do México. Um bate-papo gostoso e descontraído, com muita resenha de bola e histórias sensacionais. As suas opiniões, os seus conceitos, as suas preferências, o futebol atual, tudo isso e muito mais a partir de agora em mais um episódio do podcast Na Casa do Craque, com o meu grande amigo Marquinhos Benato, o moço de Bocaiúva do Sul, torcida brasileira. E como eu digo sempre, sextou é na Casa do Craque. Valeu, rapaziada! E aí, rapaziada, tudo beleza? Tudo tranquilo? Como eu digo sempre, tudo na paz, tudo na bênção. Como é que vocês estão? E como eu digo sempre, né? Sextou é na Casa do Craque, moçada. E hoje não poderíamos estar num lugar melhor aqui na Mercearia Benato, aqui no bairro do Bacaxiri. Um bate-papo muito gostoso, uma resenha com muito papo de bola com essa fera, com esse amigo que eu conheço mais ou menos assim, ó, desde 1979, como diria o Walker Blas nos bons tempos da Rádio Bandeirantes, 1979, torcida brasileira. Tô falando do grande Marcos Antônio Benato, essa fera, cracaço do passado e do presente, craque dentro e fora de campo, camarada 100% que eu assino embaixo em branco, aonde for para assinar, eu assino aqui em branco. Sabe que você mora no meu coração de graça e não paga aluguel, né? Meu ponta esquerda, meu meia esquerda, Marquinhos Benato, toca aqui. Meu irmãozinho. Falei alguma mentira ou não? A nossa amizade desde 1979. Exatamente. Dente Leite do Pinheiros. Nossa senhora. Professor Mário Azinelli, nosso treinador na época. Nossa. Como a vida passou rápida, passou rápido. Ali a gente se conheceu, fizemos uma parceria boa ali pro lado esquerdo, né? Aí, ó. Eu era o ponto esquerdo e você lateral esquerdo. É verdade. O Marquinho que jogava de bola, gurizada. Pelo amor de Deus. Essa canhota aí, quando soltava... Gol no Couto Pereira, lembra? Decisão de campeonato, na tudo. Final, lá no Couto Pereira. Eu vou remeter a uma coisa assim, você vai dizer assim, aquele menino com a bolsinha embaixo do braço, chegando no campo do Uberlândia, depois de pegar um alimentador, depois de pegar um intermunicipal vindo de Bocaiúva do Sul, quietinho, quase não falava nada, mas a bola aqui jogava e o caráter, por isso que eu já te agradeço aqui, por nos receber aqui na Mercearia Benato, lugar gostoso, aprazível, né? O estabelecimento comercial do nosso Marquinhos. Almoço de segunda a sábado. Isso, exatamente. Almoço executivo. Isso, almoço executivo. Que maravilha, sábado hein? Com feijoada, chuleta na chapa. Aí, Léo, é aqui que nós vamos encostar a barriga. É aqui, Léo. Que maravilha. De segunda a sábado. Exatamente. Tradicional aqui já. Curitiba, já está com 11 anos aqui. Que beleza, Marquinhos. Então já temos uma clientela aí bem definida já. Que bacana, que legal. De segunda a sábado no almoço.
Vereador Constante Pinto, 355 Bacaxiri. Isso mesmo. Aonde a moçada se encontra, onde a moçada vem almoçar, bate um papo, pessoal uma do futebol, resenha. o pessoal do futebol frequenta bastante aqui, então a gente tem Que legal. Geralmente o final de tarde aí no sábado aí é futebol aqui pra gente. Olha que bacana. Já vamos colocar o telefone, dá no ar aí, que o Léo já vai colocar aqui na legenda aqui. Telefone para quem quiser, né? Aí vir almoçar aqui, tudo belezinha aí. Que legal. Mercearia Benato. Como eu estava dizendo, obrigado, hein, Marquinho, por nos receber aqui. Né? Não, que isso, é um prazer recebê-los aqui. É bom falar de futebol, né? Mas joguei futebol e depois de algum tempo trabalhando aí como auxiliar e treinador em categoria de base, eu mudei totalmente meu ramo de atividade de restaurante, né? Então, muda totalmente, né? Então é muito bom de vez em quando ter esse contato com o futebol, que, pô, é uma coisa que a gente viveu lá. Você fala muito bem do tempo que eu joguei bola, que comecei a jogar eu sou lá de Bocaiúva do Sul, né? E realmente era isso que você falou, eu pegava uma bolsinha embaixo do braço, pegava um ônibus lá em Bocaiúva e vinha pra cá, lá no Campo do Berlândia. Pegava Campo do Berlândia. Ia lá, voltava só de noite pra casa, chegava em casa às 9 horas da noite. Pegava o busão, vinha até a rodoviária velha, daí ali na Praça Rui Barbosa, pegava o Uberlândia, ia até lá no final da ponte, lá embaixo. Isso. Cerquinha de madeira branca, né? Vestiáriozinho de rio. O rio passava do lado, eu chutava a bola pra cair na rio, eu tinha que sair catando. Mas é legal, assim, você está falando umas coisas que assim, parece uma coisa ruim, né? Mas assim, também nos traz muito ensinamento, né? Da dificuldade, isso faz você crescer. Então aí também conta muito a ajuda. Então eu citei uma pessoa, o Mário Azinelli. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito na época, né? Então imagina, vim de Bocaiúva, meu pai não tinha condições de custear, assim, passagem de ônibus, ele me ajudava com isso aí. Às vezes ele me dava carona, quando eu atrasava um pouco o treinamento, porque para Bocaiúva é assim, né? Tinha o último ônibus que para Bocaiúva saía às 7h10 da noite. Se não chegasse na rodoviária velha até 7h10, um abraço, tinha que dormir na rua lá, cara. Não tinha lugar para ir embora. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu porque o pessoal sempre ajudava a gente nesse sentido aí. Que beleza. E eu lembro, Marquinho, de você chegando para treinar no Uberlândia, daí teve o primeiro jogo e tal. Mas como que você chegou no Mário? Quem que te apresentou? Foi o Marlon? Não, o Marlon que já é falecido. Como é que você chegou através do... Porque o Serginho Bocaiúva já estava no Infanto Juvenil do Pinheiros com o seu Hamilton. É, isso mesmo. Teu irmão, Serginho. Porque nós somos em casa em quatro irmãos, né? Então, eu sou o terceiro da sequência, né? Então, tem o Carlinhos, que é o mais velho, daí ele treinou também no Pinheiros, uma época. Aí depois ele trouxe o Serginho, né, que ele chamava, e aí depois o Sérgio me trouxe também. Eu, inclusive, trouxe o meu irmão mais novo, que é o Paulinho. Então, lá em casa era o Carlinhos, o Serginho, o Marquinho e o Paulinho. Então, eu cheguei através do meu irmão, do Sérgio, que ele já tinha um período já treinando na época chamava Infanto Juvenil, e daí ele me trouxe. Aí me apresentou lá pro Mário, daí a gente começou os primeiros chutes ali. Os primeiros treinamentos, os primeiros jogos ali, onde eu comecei a aprender um pouco a gente lá em Bocaiúva aprendia a jogar, né? Mas sem um pouquinho de ordem de equipe, de né? Então foi importante isso aí. Eu vou pedir depois pro Léo colocar, enquanto nós estamos comentando aqui, essa foto que o Foguinho me mandou. Foguinho é o Robertson, de Jesus, né? Era o nosso volante. Enquanto nós estamos comentando aqui no programa, o Léo vai pôr essa foto aqui daí para nós, né, Léo? Olha aqui, ó. Nós estamos falando aqui escalação, mas você que está em casa vai ver a foto aí na tela, cobrindo a nossa imagem aqui. Hernani Tatu, Mauro Luiz da Rocha, exatamente. PC, Sandoval Milico, Eduardo Monstro e Foguinho. Isso. Aqui agachado, Marlon já falecido, Jorginho, que nunca mais eu vi. Exatamente, eu também. Jorginho, que a gente chamava de Jorginho Capeta, ponta direita. Era ruim de marcá-lo, né? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Joel Carneiro, né? Joel Pires de Oliveira. Catani, né? Catani Douglinhas Coati. Isso, de Colombo. O moço de Colombo. Colombo, isso. Né? E aqui Marquinhos Antônio Benato, este ponta esquerda que vos fala, dando os primeiros chutes do Esporte Clube Pinheiros, 1979. Campo do Juventus, lá no Batel. Campo do União Juventus, onde hoje é um supermercado ali, o Angelone ali, né? Acho que era. Angelone ali era o campo
União Juventus. Isso mesmo. A gente jogava aos domingos de manhã, aquele torneio lá, e o couro comia, né, Marquinhos? Ou era no Britânia ou era ali, né? A maioria dos jogos era... Parque Britânia, quantos jogos contra o Colorado lá, né? Nossa Porra, o Colorado com aqueles timaços deles lá. O Colorado era um time, era um adversário acho que mais forte que a gente tinha, acho que é mais que o próprio Curitiba e o Atlético. É verdade, era fortíssimo ali os caras. Mas ali foi o começo de tudo, né? E daí você foi um jogador que ficou pouco tempo no Infanto Juvenil e no Juvenil. Você praticamente já foi direto pro profissional. Como é que foi essa transição daquela passagem ali? Não, assim, eu joguei um período de Dentilei, depois voltei para Bocaiúva, voltei a trabalhar. Aí voltei, fiquei trabalhando acho que mais 1 ano, 2 anos. E depois o seu Hamilton Nove, que foi lá em Bocaiúva me buscar para voltar para os juniores já. Os juniores. Daí eu tive mais uns 2, 3 anos com os juniores. E aí depois, na verdade, eu não fui aproveitado no profissional. Quando estourou a minha idade de juniores, eu não fui aproveitado no profissional. Eu fiquei lá no Pinheiros porque na época teve um campeonato que não terminou da base, então ele ia ser disputado no começo do ano seguinte. E daí, por isso eu acabei ficando lá, para disputar esse outro campeonato. E fiquei treinando, depois fui emprestado pro Iguaçu, na Vitória. Chegou e pro Iguaçu também. Eu cheguei lá, mas o cara sei lá, o presidente, quem que me mandou de volta, né? Inclusive tem uma história bem engraçada, que você me permite contar essa. Conta, né? Aí. Na época éramos 3, né, que estavam nos juniores, que tinha estudado júnior, e o Iguaçu disputava a segunda divisão. A segundona de profissionais. E aí o Munir Caluf, que era o supervisor do profissional, falou, o Iguaçu está precisando de 3 jogadores, tal, e vamos mandar vocês, o que vocês acham? Eu na época, eu já estava fazendo a faculdade, né, já estava fazendo curso de economia, né? Daí... Tudo bem, né? Falei, vamos lá, né? Vamos tentar, né? Fui eu, Edinho, né? Que era um meio campo muito... O Edinho lá de União da Vitória mesmo? Ele mora lá em União da Vitória agora. Mora lá, grande. Edinho Guerreiro. Isso. Edinho Guerreiro. Exatamente. E o Pio. O Pio era um atacante. Pio Negrão. O moreno assim, Piozão, alto. Que veio do interior de Avaré, acho que Avaré. Pio veio ele e o outro Edinho. Negrão, que veio de Avaré. Bom, isso mesmo. Aí, viajamos lá para a União da Vitória, chegamos lá e... O Edinho, o treinador e o presidente queria o Edinho. E daí chegou eu e o Pio de... Contrapeso? Contrapeso, né? Daí chegou ele falou, não, mas eu não pedi vocês. Daí nós falamos assim, não, eles não estão sabendo, né? Falaram para ele de viajar e tal. Daí, como ele olhou o Pio morenão, daquele tamanho, atacante, forte. E eu todo mirradinho, daí ele falou assim, não... Só vai ficar os 2, você não vai ficar, não. Puta sacanagem. E aí, daí para não ficar ruim, né, me botaram para treinar, né? Para treinar lá num dia, tava tendo um coletivo lá do time profissional lá, e daí me botaram para treinar, né? Comecei a treinar, deu uns 20 minutos, chegou o massagista, ele falou assim, Piá, me dá a camisa aqui. Eu falei, como assim? Não, me dá a tua camisa aqui que você vai sair. Porra! Eu falei assim... Tá bom, né? Tá ok. Tirei a camisa, fiquei sem camisa. Fui lá e sentei, né? Fiquei sentado, né? E o coletivo comendo solto. Comendo solto, né? Daí, a hora que sentei, fiquei sentado lá. Como te falei, né? Já estava estudando educação, economia. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, cara? Que merda que eu vim fazer aqui. Daí, acabou o treino, voltamos para o alojamento lá Pois eu cheguei e falei pro presidente, estou indo embora. Ele falou, não, como embora? Eu falei, não, estou indo embora. Fui na rodoviária, daí não tinha passagem. Para vir para Curitiba sentado, né? Só tinha, o cara falou assim... velho estrela azul. Ele falou assim, só tem em pé. Eu falei assim, me dá essa aqui que vai dar assim. Eu vim em pé de lá até aqui. Puta que... E com a cabeça naquele negócio, né? Eu falei, pô, não dá, né? Não dá, eu estou estudando, eu preciso... Não dá para... De repente o futebol não é a minha... E daí voltei para Curitiba, continuei estudando e ali eu fiquei treinando ali como no profissional, ali junto com o profissional, né? Quando precisava de alguém eu entrava, quando não precisava eu ficava de fora. Voltou pro Pinheiros ali? Eu voltei para treinar no Pinheiros, fiquei ali treinando, porque para mim, eu naquela época o Pinheiros pagava para minha faculdade. Sim. Então eu falei, fui meio malandro nessa situação, falei, quando eles tiverem pagar o dia que eles falaram assim, não dá mais, me mandar embora, aí eu me viro.
Mas eu falei, vou ficar aqui aproveitando a situação. E ficava ali, né? E foi, né? Aí nessa situação o Dreyer, que era treinador... Eduardo Francisco Dreyer, grande Dreyer. Porque daí eu treinava, a maioria das vezes, de lateral esquerdo. Que não tinha, assim. Eu ia pegar a tua posição. Olha, Marquinhos. Porra, ia me quebrar as pernas. Lateral esquerdo, aí eu passava bem. Eu tinha um bom passe e tal, então eu passava e tal. E o Dreyer foi ali, né? Aí, até que um dia lá faltou gente para participar do jogo, lá em Bandeirantes, e eu acabei indo para Bandeirantes e fiz minha estreia lá em Bandeirantes. Vila Maria, Comendador Beneguel, 34 do primeiro tempo. Nossa, vai, Marquinhos. 40 graus de temperatura. Nossa, lá é brincadeira, velho. Terrinha, pivé e Nossa, batia até na sombra. Nossa senhora. Terrinha e pivé aqui dupla. Meu Deus do céu. Aí, quando nós jogamos lá e perdemos, até o Walter que fez o nosso gol, lembra? Jungles, Valtinho? O Valtinho que fez o nosso gol lá. Perdemos 2-1, na volta caiu o Dreyer. Eu falei, meu Deus do céu. Meu pai caiu agora. Daí continuei lá e tal. Daí na sequência aconteceu algumas coisas lá. O Borba Filho acabou sumindo. Ronaldo Augusto Borba. Aí assumindo. Eu também estava lá, eu ficava lá treinando da mesma maneira. Participava de um treino, tal. Até que um jogo lá também faltou gente, outros foi suspenso. E eu fui para completar o banco. Pinheiros e Matsubara. Lá ou não, aqui? Aqui. Vila Olímpica já ou não? Não. Vila Olímpica. Não, Vila Olímpica. Já era Ayrton Coelho Queiroz. Daí me chamaram para fazer parte do banco, né? E tal, o jogo 0x0, aí não, chegou um momento do jogo lá, o Borba resolveu me colocar. Faltava acho que uns 20 minutos para acabar o jogo. Segundo tempo, assim, entrei, aí uma bola subiu fora da área ali. Canhotaço. Dei uma varada lá na gaveta. Varada lá, derrubou a coruja. 1x0, ganhamos de 1x0 o jogo ali, depois ali a coisa... Graças a Deus. A coisa já mudou, daí eu já comecei a participar dos jogos, daí eu já ia no banco, daí já ia... no jogo seguinte, jogamos com o Toledo aqui, acho que fiz 2 gols, daí foi acontecendo, ia no jogo, né? Lógico, era opção, entrava, às vezes tal. O Carlinhos, que era o ponto esquerda, né? O Carlinhos era o que veio do Corinthians lá, né? E aí foi indo. Aí na sequência o Carlinhos acabou tendo um acidente e eu virei titular naquele ano e o Pinheiros foi sendo campeão paranaense. 84 isso. Isso, 84. E aí deu uma sequência na minha carreira. Você está no disco do Lombardi Júnior, lá que tem a isso, foto lá. Exatamente. É isso mesmo. É campeão paranaense em 84. Então, o início da carreira foi assim, com muito... Nossa, dentro desse tempo teve muita história. Se eu contar isso... Voltando só um pouquinho lá em União da Vitória, aquele diretor, não era o Denir Borges? O Denir, esse é memória. Eu tive lá com o Catani, jogamos lá. Tá vivo ainda o Denir Borges. Foi ele mesmo. Aqui nós damos nome aos boi, aqui a gente não esconde nada, rapaziada. Aqui não tem essa, né? Ele mesmo. E aí, 87, você foi bicampeão também no Pinheiros? Sim, já 87. Com aquele timaço do 87. Daí já tava o Serginho, daí tava cabeça. O Sérgio Luiz, o Piduca. E nós tínhamos um cara que era o Marinho, né? Que o nosso Marinho era o... Mário da Rocha. Mário da Rocha saudosa memória. Era o nosso... Mário da Rocha, Dionísio, que eram os caras da experiência que dava sustentação para nós, que no caso na época que jogava eu, Serginho. Fogo também? Foguinho também. Fogo titula, né? Foguinho começou a jogar. Foguinho começou a jogar junto comigo. Falecido Maurício estava? Não, o Maurício também era. Falecido Maurício Álvares. Mas o Foguinho era titular. Titular era o Fogo. O Foguinho. Exatamente. Então o Dionísio e o Marinho era o que dava sustentação para a molecada, assim, que dava moral e tal. Eles são... Eu sempre falo que... Toinho no gol já? Toinho. Que esses dois eram os que seguravam a nossa... Como dizia o Dionísio na marimba, né? Segurava a marimba, né? Porque às vezes você é moleque e você erra, né? Erra e tal. E eles estão sempre, vamos lá, tal. Eles sempre davam muita moral pra gente e isso ajudou bastante. Que bacana. Que legal. Bicampeão paranaense 84, 87, né? Show de bola com toda aquela galera. E aquela geração... revelada pelo seu Hamilton, despontando bonito ali, cabeça, isso. Fogo, Marquinho, não sei se o Ademir já tinha, o Eduardo Monstro, monstrão, Carlos Eduardo de Freitas, jogava pra cacete. Jogava muito. Zagueiraço. Muito. Daí o Nilson, goleiro, Nilson. Foguinho, Vinícius. Vina Cancião, Nariz, nosso ladrão de Amarildo. Amarildo. Então, nossa, o Pinheiros era um timaço, né? Nossa senhora, impressionante. Vocês permitem contar uma história também? Nesse meio aí. Essa é uma história. A gente morava lá na Vila Guaíra, tinha... Da Casa do Atleta. Né?
E teve um dia que teve uma confusão lá, brigar, não sei o quê, lá teve um monte de confusão, né? Daí, a cuica roncou. Daí o seu Hamilton chegou lá e fez uma reunião, reuniu, tal, e começou a falar assim, pô, não sei o que, nós morávamos uns 30 mais ou menos lá, né? Tinha uns 30 morando. Daí o seu Hamilton falando, aqui, ó, e aqui é o seguinte, se aqui dentro desse aqui se virar 3 jogadores, 3 ou 4 aqui é muito. Quando ele falou isso assim, eu fiquei, olhava pra lá, olhava pra cá. Eu olhava, só tinha cara. Ele tava puto. Ademir Alcântara, Nossa Norberto. Senhora, pelo amor de Deus. Era uma constelação. Toninho, Ribamar. Nossa, Toninho Alicate, nossa, Ribamar. Daí eu falando assim, cara... Não, Ribamar não estava ainda. Ribamar ele não morava lá. Não morava lá. Daí eu fiquei olhando pra ver se... Cara, se esses caras não for jogador, você, cara. Mas não deu chance nenhuma, cara. É verdade, cara. Depois, no final, foi uns 4, 5. Só que daí eu tava junto. Aí, ó, que maravilha. Eu tava entre esses 4, 5 aí que era jogador, bênção, né? Que bênção. Mas o Pinheiros, assim, ele foi uma coisa muito boa. Para mim, na época também, porque ele, como você falou, você fazia faculdade de economia. Isso. Eu, Catânia, Marildo, a gente estudava no Camões, estudava no Palote. O Amaral fazia faculdade nessa época já, o Marcos Amaral. E o Pinheiros pagava para nós. O Pinheiros pagava. E a gente tinha 3 refeições ali, tudo, almoçava no clube, almoçava na casa do atleta, tudo. Tinha um acompanhamento e ganhavam ajuda de custo. Ajuda de custo por mês que os outros não davam, né? Sim, exatamente. Os outros não tinham. Não, o Pinheiros era... E a gente tinha aquele dinheiro, dava para o ônibus, às vezes dava para comprar um tênis, dava para... Né, dar uma melhorada. Mas o importante era a escola, né, que eles pagavam. A escola, o cursinho. Eu lembro o curso pré-vestibular, tudo. É como eu falo, eu fui fazer a faculdade e o Pinheiros pagava para mim. Isso era muito bom, isso era muito legal. Eu lembro, estudava eu, o Foguinho, o Catani e o Amarildo na mesma sala. Na mesma sala, à noite, fazendo o terceirão, para fazer vestibular. Quem quisesse estudar, o Pinheiros dava total apoio. Era uma gestão assim, na sequência. Depois do seu Raul Passos, veio o seu Ayrton Coelho Queiroz. E ali era um tratamento assim, os caras dizem, pô, mas vocês falam no Pinheiros como se o Pinheiros fosse o Barcelona. Mas era diferenciado. Sim, claro. Perante os outros, era diferenciado. Né? Você pode ver nossos amigos de hoje em dia, que se tornaram grandes jogadores profissionais, que começaram lá na base de outras equipes, não tinham isso, não tinha essa ajuda de custo, não tinha. Com certeza. Né? Todo mundo queria jogar no Pinheiros, era concorrida a coisa ali, era um negócio, né? E aí, depois de 87, como é que foi você foi pro Atlético primeiro? Antes de ir pro Palmeiras ou não? Como é que é? Ou foi pro Palmeiras primeiro e depois... Não, pro Palmeiras. Primeiro você foi pro Palmeiras. Porque daí eu... 87 estava no Pinheiros ali e tal, como é que foi essa evolução da coisa? Naquela época apareceu uma pessoa aí que era... Naquela época, o agente de futebol lá, um cara que ia comprando os passes de um jogador chamado Lamberto de Olidoro. Era um italiano que falava que ele era, na verdade, ele era uruguaio, né? Que só falava italiano, mas ele era uruguaio. Ele acabou comprando o passe de vários jogadores, né? Comprou o passe acho que foi do Foguinho também, lá do Pinheiros, depois comprou jogadores do Atlético, do Curitiba e tal. Então, eu comprei meu passe e aí, logicamente, que tinha que dar uma visibilidade para poder negociar, né? Então, daí do Pinheiros eu fui emprestado pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Daí joguei... Isso, que ano? 88. 88. E aí, no primeiro semestre, disputei o Campeonato Paulista lá, daí acabou o campeonato, esse é o Enio Andrade, que era o treinador. Jogou com o Edu Marangon lá, falecido, não? Que faleceu recentemente aí? Edu Manga. Edu Manga, não Marangon, o Manga. Né? É o Manga, sim, joguei com ele, depois eu acabei encontrando ele lá no México, lá que eu encontrei ele lá também. Era o tempo que o Palmeiras usava o patrocínio da Agip na camisa. Exatamente, isso Olha, mesmo. Legal, daí naquela época o Palmeiras era um time com, com uma seca de títulos, né? Tinha 13 anos que não ganhava um campeonato, nada, então estava uma pressão muito grande lá para jogar. Então eu cheguei, joguei o Campeonato Paulista, querendo o Corinthians foi campeão, e daí quando terminou o campeonato, o senhor Andrade falou que gostaria de contar comigo, mas eu não me sentia bem lá. Ele falou assim, não, eu vou falar para eles renovar teu empréstimo, tal e tal, daí eu falei que não, que eu gostaria de voltar. Voltei, daí acabei já negociando com o Atlético, né, e fiquei 1 ano e meio no Atlético, foi um período bastante legal também ali acho que fui bastante bem ali, apesar de que o Atlético não tinha, na época, as campanhas não foram assim, não ganhou título, nada, não então ganhou título. Nem lembra disso. Um dia eu estava brincando, falando com o meu cunhado, ele falou assim, mas você jogou no Atlético? Cara, como é que pode? Que traíra. Que traíra.
E daí, porque foi um período assim, não foi um período muito longo, foi 1 ano e meio, quase 2 anos. Mas o Atlético não ganhou, então não transcendeu, não marcou na época, né? Foi na mesma época do Foguinho ali? Não, o Foguinho foi depois. Depois que o Foguinho foi. Daí, como eu meu passe era desse Lamberto empresário de aí? me levaram para Espanha, para o Múrcia da Espanha, para disputar lá, e acabou não dando certo, eu voltei. E aí surgiu a situação do México. Daí a situação do México foi bem complicada. Não foi esse camarada que te deu um chapéu? Não. Mais ou menos isso. Que te largou no hotel e os caras queriam que você treinasse, não sei o que lá, fizesse um teste, alguma coisa assim. Foi isso e mesmo. O cara deu no pé. Ele me deixou lá no Ora, México, que traíra, hein? Que filha de uma égua, hein? Mas essa situação começou aqui, né? Que daí, como eu era jogador do Atlético, eu tinha feito bons campeonatos, então eu tinha mercado aqui no Brasil, né? E daí surgiu essa negociação para o México e eu falei, eu não vou para o México. Eu usei até uma palavra, falei assim, não tenho parente no México, vou fazer o que lá? E daí, na época, começaram a me pressionar, inclusive tinha uma participação da diretoria do Atlético na negociação ali, porque eu era a garantia de que o Atlético ia receber um dinheiro lá, não sei se era emprestado. Ia entrar uma grana pro Atlético. Exatamente. Eles começaram a me pressionar e eu falei que não ia, e aí acabamos negociando com o Curitiba. Olha só. Eu tinha feito um acordo com o Curitiba, que daí era uma ponte, que eu ia para o México, isso era em agosto, final de julho, começo de agosto, eu ia para o México, lá ficava até dezembro e voltava em janeiro para o Curitiba. E aí, até o seu Valmir Gomes, que me deu alguma assessoria. Grande, tchê. E acabei para o México e, na verdade, não me adaptei lá e nem tive intenção de voltar mais. Uhum. E aí foi essa situação que você estava comentando do Lamberto de Lidório. Uhum. Daí eu viajei daqui para o México, ele foi se encontrar comigo lá e daí, quando chegamos no hotel, estava o treinador, o presidente do Leão, que era o Lamberto e eu. Daí começaram a conversar, eles falando, eu mais ou menos não entendia muito bem o espanhol, mas não entendia. Daí quando eu percebi que o treinador era um treinador que falava um pouquinho de português, porque ele tinha jogado com o Levir Coupe lá no clube lá do México. O Levir jogou lá e conhecia o Levir bastante. E algumas palavras ele arranhava o português, né? E aí eu entendi que ele estava querendo que eu fizesse um teste. Treinar lá. Aí a hora que ele falou isso, eu falei, teste? Porra. Falei, eu não vim fazer. Eu nem queria vir para cá. Vocês que me trouxeram na barra, vêm fazer teste, eu não quero, pode largar, não fazer teste. E aí discutimos assim, meio áspera. Coisa. Engrossou o caldo. Eu com o Lamberto, não com o diretor. Sim. Quando eles falaram disso, acabou a reunião, eu saí. E depois, numa conversa com o Lamberto à noite, né? Ele falou assim, não, esse Lamberto falou assim, você vai treinar amanhã cedo, enquanto isso eu fico acertando teu contrato. Daí eu falei, tudo bem, eu vou treinar, mas não vou botar nem a chuteira no pé, vou botar um tênis e vou dar uma corrida em volta lá e... 2 voltas no campo, exatamente. Tchau. Aí no dia seguinte, era uma segunda-feira, eu fui realmente lá para conhecer o clube, daí tal, voltei para o hotel, quando eu voltei para o hotel, procurei o seu Lamberto de Olidoro e... Seu Lamberto, não está seu Lamberto, como eu não sabia falar muito bem espanhol, mas eu fui na recepção e falei lá, a recepcionista falou, seu Lamberto abandonou o hotel de madrugada e não pagou a conta. Puta que os pariu, Ou seja, ele me deixou lá no México sem... Que trairagem, hein? Sem falar espanhol. Sem aporte financeiro. Sim. E com uma dívida de hotel e sem uma situação definida. Exatamente. Daí eu não sabia nem como fazer, né? Eu tinha passagem para voltar, né? Lógico, como é que é para você viajar, você tem que ir a passagem de ida e volta, não tinha nem como, né? E aí eu já fiquei pensando como é que ia voltar. Aí quem estava no México era um jogador muito famoso no México, brasileiro, o Ivanivaldo de Castro, famoso Cabinho. Cabinho que jogou no Flamengo, acho que ele jogou no Palmeiras, Santos, acho que foi no Santos, eu não sei. Cabinho ele foi pro México muito atacante? Atacante. É o Cabinho. Foi 8 anos artilheiro do Campeonato Mexicano lá. Era um cara ele tinha parado de jogar e tal. E ele me chamou, ele falou, não sei como é que está a situação aqui, mas dá um jeito de acertar, porque aqui é um lugar muito bom. E daí eu fiquei com aquilo, como, né? Porque eu não sabia, quando eu fui conversar com a diretoria, não sabia falar muito bem espanhol, os valores eu não entendia.
o cara, o meu empresário, o Lamberto, falou que eu tinha direito a um carro, casa, não sei o que. Os caras falaram assim, não tem nada disso. Disso. Casa tem, mas o resto tem. Puta. E daí foi no final, eu acabei acertando por um valor lá que eu achei que era que mais ou menos tinha conversado aqui. E acabei ficando lá e no fim foi uma coisa bastante boa. Eu fiz muitos anos lá no México, eu fiz Quantos anos, Marquinhos, ficou lá? 9 anos jogando, né? Depois... 9 anos? Depois fiquei mais 3 trabalhando lá. Porra, que então daí o clube também estava contratando o Tita, né? O Tita então, do ex-Flamengo, né? Ex-Flamengo. Daí a gente fez um time bem forte lá, daí no primeiro ano foi bem, no segundo já fomos campeões mexicanos. E aí a gente conseguiu fazer um nome e tal. Até hoje é reverenciado lá, ídolo lá no México. O pessoal ainda lembra, assim, os mais antigos lembram da gente lá. Mas foi uma experiência, assim, bem legal depois, mas no começo foi bem... E você nunca mais, esse camarada que te deixou na mão, voltou a entrar em contato contigo? Depois ele entrou, porque... Quando você virou ídolo, ele apareceu? Depois que eu acertei, daí comecei a jogar lá, e daí tal, começaram os caras a falar... Lambertão, trairão! Daí ele me ligou, porque daí ele queria levar um outro jogador, um jogador que jogou no Curitiba, aqui, o lateral esquerdo do PC. Eu lembro o lateral esquerdo. Lateral. Então, ele queria levar ele para lá e daí ele queria que eu fosse o intermediário. Olha que... Daí eu falei para ele, desculpa, senhor, o senhor me deixou aqui, me abandonou. Lambertão, vai a merda. Não falei isso, não fui assim, que você foi um cara... eu não falei isso. Né, um gentleman. Falei, desculpa. Você é comigo, velho? Falei, desculpa, mas eu não posso ajudar, eu não sou empresário, eu tô aqui para jogar bola, não para arrumar jogador para ninguém. Então, e eu conhecia o PC. Sim. Conhecia ele, mas um cara bom, um cara querido, não queria me misturar nessas situações. Não. E depois, passou o tempo, ele acabou falecendo. Faleceu? Ele faleceu já faz bastante tempo já. Mas porra, que atitude, hein? Pelo amor de Deus. Foi assim bem difícil. Isso é uma falta de caráter desgraçada do cara. Ele me abandonou lá com muita dificuldade. Isso não se faz, cara. Isso daí é brincadeira, né? E essa tua passagem no México, assim, você considera como a tua melhor fase no futebol profissional? Assim que depois você voltou após a fusão, você estava nos primórdios do Paraná Clube novamente jogando no tricolor da vida. Mas antes de ir para o México. Antes de ir para o México? Isso foi antes? Antes do México, porque foi quando teve a fusão, em 90. Eu fui para o México em 90. Então, eu joguei os meus 6 meses no Paraná Clube, porque o meu passe sempre foi do Paraná Clube. Sempre. Quando terminou o meu empréstimo no Atlético, aí eu voltei para o Paraná Clube. Então, foi dessa aí que foi a negociação para e encerrou lá no México, Marquinhos? Não. Daí eu joguei lá, joguei 9 anos e me encerrei a carreira lá no México. Eu tive problema de físico no final, eu tive cirurgias no joelho, né? E aí, no México eu ainda poderia jogar, assim, um nível assim, talvez não... Já um time não com aspirações para título, mas eu poderia ter jogado. Mas aí, eu fiz 2 cirurgias lá na época, lá muito difíceis, assim, de cartilagem e tal. Problema. Não pude voltar mais, não. Depois só voltei lá para trabalhar no México. Eu voltei como auxiliar, treinador lá da... Junto com o Tita também, não? Trabalhei junto com o Tita. Cheguei a trabalhar Comissão técnica, exatamente. No mesmo clube que eu tinha jogado lá, o Leão. Lá. No Leão. O Leão de que cidade que é lá mesmo, Marquinhos? Leão é da cidade de Leão mesmo. Leão mesmo. Que legal. É uma cidade assim, bem no centro do México. Puta, e o povão lá adora você, né? Que eu vi até umas matérias aí que fizeram quando você... porque a gente fez assim um período foi muito importante, porque o Leão é um time bem tradicional do México. O Leão é nos anos anteriores, assim, lá para os anos 40, 50, foi um time assim, que ganhou muitos títulos lá. Então, um time bastante... Hoje, se pegar lá o time que mais ganhou título no México, o Leão deve ter em quarto, por aí, mais ou menos, com mais títulos no futebol mexicano. Então, só que passava umas fases bem difíceis, né? Então, tinha acabado de subir da 2ª divisão, tal, assim, mas é uma cidade... Agora deve ter uns 2 milhões de habitantes. E quando você foi pro México, já estava casado, Marquinho? Não. Já estava com a patroa aí, casado? Já casado. Já tinha filha? Não, ainda não. As minhas filhas nasceram lá, não tinha filha. Nasceram lá no México? As duas nasceram lá? As duas nasceram. Porra, que maravilha, que legal. Mas já é outra responsabilidade também, né? Tem que dar certo um contrato lá, ir bem, porque eu tô com a família, é diferente do que estar sozinho. Tudo, exatamente. Né? Muda completamente. Muda. Mas a experiência no México foi muito boa nesse sentido, porque questão de se adaptar aos costumes do país, né? Sim. Porque às vezes você está jogando bola por jogar e tal, até tem a questão financeira. Cultura, tal. Cultura. Depois você acaba se acostumando, já a cultura, os costumes
fazem parte do teu cotidiano. Sim. E aí você acaba se adaptando. Então isso foi uma coisa legal também, que para mim, não só questão do profissional, né? Sim. Mas como pessoa mesmo. E depois que você encerrou a carreira como atleta profissional, teve um período também que você chegou a trabalhar aqui em Curitiba, nas categorias de base do Atlético e do Paraná Clube também, né, Marquinhos? Você foi treinador do juvenil lá, né? Eu comecei no Paraná Clube. No Paraná, né? O treinador da Sub-17. Gestão, quem que era o presidente na época, você lembra? Era o Cimar. O Cimar Batista, nosso Juquinha. Juquinha, grande Juquinha. Ele fica puto da cara quando chama ele de Juquinha. É o Cimar, né? Gente boa, Boliça. Tô brincando, hein, Boliça? Você é gente nossa. Juquinha, valeu, Juquinha. Eu tinha voltado do México, daí estava aqui e comecei a trabalhar com futebol e surgiu a possibilidade de trabalhar no Atlético, no Paraná. Depois trabalhei um ano e meio no Paraná e depois, quando eu saí do Paraná, aí o Atlético me procurou e eu acabei assumindo a Sub-17 do Atlético. Lá fiquei 6 anos lá na. Porra, que beleza. E foi nessa etapa que você trabalhou no Atlético que você teve a oportunidade de voltar ao México lá como treinador do Atlético? Ou foi quando o Atlético disputou? Não é que eu trabalhei no Atlético 6 anos, depois chegou um momento que eu já estava 6 anos na Sub-17, né? 6 anos ficou? Daí eu conversei com a diretoria, falei, acho que é meu aporte aqui como treinador. Como acho que treinador. Já acabou, acho que a minha etapa aqui já venceu. Eu preciso de outros desafios. Encerrar um ciclo. Exatamente. Preciso de outros desafios, tá? O Tita tinha me convidado o Tita jogador, né? Uhum. Ele estava já como treinador, ele tinha me convidado para ser o auxiliar dele, né? E aí eu acabei saindo, fiquei uns meses parado e depois eu comecei a trabalhar. Depois trabalhei com o Tita no Tupi do Juiz de Fora, Macaé, Vasco da Gama. E depois, rodou um pouquinho aí também. Dei uma rodada como auxiliar técnico do Tita. Depois trabalhei com o Vinícius Eutrópio também. Grande Vinícius Eutrópio também. No Tuano, Chapecoense. Até que chegou uma hora que chega. E hoje tem contato com essa turma? Se o Tita, por exemplo, troca uma mensagem, como é que ele tá? Não tá? Eu vi que tá de cabelinho branquinho assim, que ele tá bem branquinho aqui. Assim. Ele tá fora do futebol também. Também tá fora do futebol. Mora no Rio de Janeiro? Não? Agora ele tá em São Paulo. São Paulo. Porque ele tem uma questão lá da religião dele, lá ele é meio... Ele é evangélico, né? É mormon. Mormon. E ele é pastor, né, e tal, então ele tem um... Mas é um camarada nota 1000, né? Nossa Senhora. 100% jogava fantástica. Uma bola federal também, né? Tita, Zico, Adílio, Adão, Júnior, Andrade. Você comentou que eu lá no México, não sei o quê, eu sou... Como é que as pessoas me reconhecem? Agora o Tita é absurdo. Ele é um... Agora, inclusive, no final do ano passado, ele foi lá pro Salão da Fama do futebol mexicano. Puta, que legal. Faz parte do Salão da Fama do futebol mexicano, que ele é um cara, Porra, que bacana, que legal. Eu aprendi muito com ele, né? É bom você ter esse tipo de contato com pessoas, mas se você estiver aberto, né, a conhecer um jogador que, no caso ele, que tinha já enfrentado tantas situações positivas e negativas e tal, então você cresce muito com isso. É muito legal. E depois você também, mesmo com problema de joelho, tudo, você, quarentinha, cinquentinha, sessentinha, naquele timaço do Juventus de Colombo ali, brincadeira, hein, cara? Todo ano vocês montavam um puta time ali, porra, que é isso? Ganhavam tudo quanto é categoria aí. Você, Vinícius, não sei se o Cabeça chegou a jogar naquele time. Chegou a jogar umas partidas. Jogou algumas. Robson Gomes, nosso de Gomes. Porra, o Dilmarildo montava cada time ali, que era brincadeira, né, cara? Essa daí já... Cinquentinha, quarentinha ali, ganhavam tudo. Daí virou, como é que é? Etapa... É o Master, né? É o Master. Eu joguei até no Master, né? O Pinheiro, o Paraná tinha o Master. Tinha o Master Mauro Madureira. Isso. Toda a turma ali. Pessoal, né? Mas é bom, assim, já é o contato depois, né? Que, daí você se reencontra com o pessoal. Isso é bacana, isso aí, né? Nossa, e nós tínhamos um time forte ali. Né? O pessoal de Colombo lá dava um apoio legal pra gente. A gente fazia uns bons campeonatos. Eu lembro dos campeonatos lá, eu ia lá ver, fazer reportagem com a turma. O que seria hoje o campeonato da Ribamar Esportes. Isso. Era aquele campeonato que você disputava com todas essas feras aí. Porra. Exatamente. O nosso Adilson Mussolini também. Esse tá fininho. Como é que pode, né, cara? A genética do Adilson. Um cara caça. O Adilson, eu considero ele o melhor jogador
assim, a nível aqui do estado aqui, dessas categorias. Ele é o melhor. Eu joguei com ele no Iguaçu, direto da Vitória, fazia gol 3x4, cara, e continua. Ano passado fui ver decisão de campeonato, ele marcando cada golaço aí, cara. É verdade. Ele estava jogando, acho que no mesmo time do Carlinhos Graúna, né, do que você falou do Carlinhos. Jogava, tinha o time do Botafogo. Botafogo, do William Mancha. Isso, exatamente. Que jogou com a gente também. Jogou também nessa época lá. Só craque, velho. Exatamente. Eu duvido uma capital que tenha um campeonato de 50 e 60 anos com a qualidade que tem os campeonatos daqui, velho. Não, o nível é impressionante. E olha aqui, muita gente fala assim, só lá para você tocar na bola e tal. Não, você nuda. Se você não estiver bem treinado, você não nem na bola você toca. Porra, nem na bola você pega, velho. Porra, tipo, o nível altíssimo. Ademir Alcântara, Valber, William Mancha, Marquinhos Benato. Nossa senhora. Porra, tá louco, cara. Jatobá joga também, porra, cara. Que isso, cara. E o Carlinhos aí é outro. Carlinhos, fez um gol de falta na decisão. Eu vi, cara. Que é isso, que golaço é aquele? Lá no campo do Juventus. Campo do Juventus. Isso porra, que coisa. Ico, né? Ico jogando. Nossa, Flamenguinho aí com Cuca, tudo aí, Edson Riceto e Cambada. Nossa senhora. Tô falando pra vocês, cara, essa rapaziada, eles param de jogar no profissional. A única coisa que eles não param de fazer é jogar bola. Eles continuam jogando bola aí, tudo aí, porra. Nossa, cada jogo que você vai, se encontrava um cara desse, ela assim, o Catani. Catani, porra, também jogou no Botafogo, jogou lá no Flamenguinho, junto com o Nilson. Eu não me aventuro a jogar com esses caras. Os caras estão tudo fininho, treinam 2, 3 vezes por dia. Vou lá pra tomar chapeuzinho dos caras. Não, tô fora, não aguento. Mas é timaço, né, cara? Isso que é bacana, né? Eu até digo pra turma, eu brinco, claro, mas o mais importante de tudo isso é o fato de você sair de dentro da tua casa e colocar esse povo em contato com as amizades de tempos antigos, de quando a gente era guri, e depois aquela brincadeira, aquela trairagem, continua do mesmo jeito, um pegando no pé do outro, né? Ali o bater-papo, isso que é gostoso, né? Você passa um sábado, um domingo, assim, maravilhoso, né? Cada um com a sua história, né? Isso é muito legal. Eu falo assim que o pós-jogo é legal demais, né? Você joga ali já na sacanagem do jogo, né? E depois do jogo, no pós-jogo, você senta lá para bater um papo com o pessoal e sai cada história, nossa senhora. E daí você começa a voltar lá, recordar lá, lembra aquela vez lá e tal. Não, é muito gostoso. Lembra, assim, Marquinho, de um jogo memorável que tenha ficado marcado na tua retina, na tua cabeça para sempre, como destaque que você foi, assim, um jogo importantíssimo em toda essa tua carreira? Foram quantos anos desde os 14 anos de idade, né, quando você começou até o encerramento? Passou de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Lembra em todos esses momentos, assim, um momento memorável, uma partida, uma coisa que ficou marcado para sempre para você, assim, um jogo, um gol, alguma coisa. Eu já vou dizer, para mim, aquele gol no Couto Pereira, que eu estava de lateral, e você, como um quarto homem de meio campo, não no gol da igreja, no gol do placar antigo lá do Belfort Duarte. Esse cara mandou uma paulada de esquerda. Eu abri, ele cortou pro meio, passou do meio campo e mandou. Goleiro, joga a luva, goleirão, mas nem com um pedaço de pau. Eu lembro, esse foi o gol que eu comemorei muito, aquele gol. Nossa, corri pra caramba, e os caras correndo atrás de mim. E daí o Serginho é meu parceiro, meu compadre, meu irmão, né? Serginho, o cabeção aí. Daí eu sempre falo, né, que o Serginho nunca fez um gol de fora da área. E nesse jogo, foi o único gol que ele fez de fora da área. Ele fez o gol, eu fiz o gol, achei, eu falei, pô, o gol do título. Gol do título. Aí vai o Serginho que estragou. Serginho colocou água no nosso corpo. Ele fez o gol de fora da área, ficamos empatando e depois fomos no terceiro jogo. Acabou o Curitiba ganhando o nosso. Mas você estava perguntando se que marcou, foi exatamente, se foi um gol bastante. Como é que é? Ficou na minha memorável. Lógico, depois teve momentos importantes assim que México e tal, Atlético, Pinheiros campeão, bicampeão. Um gol importante que eu fiz quando a gente foi campeão lá no México, eu fiz um gol no Azteca, né? Que nós, Estádio Azteca, velho. Nós estávamos enfrentando o Cruz Azul na semifinal. E aí nós estávamos perdendo o jogo 2-0. E aí acabou uma bola de fora da área. Eu só fazia gol de fora da área, porque eu nunca entrava na área, né? Tinha espinho na grande área? Não vou entrar, tem espinho, né? Fora da área, o cara tocou a bola para fora, eu dominei com a direita e com a esquerda, mandei uma balaça lá no canto. Lá, você chutava forte pra cacete, pô. Aí a gente fez o gol e, por causa, nesse gol, aí no jogo na sequência, acabou que o Cruz Azul fez o terceiro, foi 3-1, perdemos 3-1 o jogo. E daí nós tínhamos um jogo de volta que nós tínhamos que ganhar com 2 gols de diferença.
E daí acabamos ganhando 2 gols diferentes. Inclusive o Tita fez um dos gols, daí outro mexicano fez lá. E aí como naquela época o gol fora de casa valia em caso de desempate. Então esse gol meu fora foi o que possibilitou a gente ir para a final. E daí a gente acabou sendo campeão mexicano nesse, foi por causa do gol. Então esse gol também foi bem... Esse foi um momento assim, importantíssimo. Para mim e para a equipe. No caso do Leão, na época, que acabou ganhando o título lá de futebol mexicano na época lá. Então que foi legal. Maravilha. E daí outro, se me permite continuar os gols, né? O outro gol foi o gol que eu fiz, no começo, aí, comentando, do gol contra o Matsubara, que esse foi o gol que... Na estreia lá? Na estreia, esse foi o gol que, tipo assim, mudou a minha história. Porque se eu não faço aquele gol, talvez eu não tivesse tido uma outra oportunidade. Na época eu estava fazendo a faculdade de economia e eu já estava com emprego garantido no Bamirindos. Olha aí, rapaz. E foi por causa desse gol que eu não voltei no Bamirindos. Olha aí. Eu fui fazer eu estava fazendo a faculdade e fui convidado. Aparece aqui lá nos quadros da faculdade, precisa não sei o que e tal. Eu fui lá, opa, o Bamirindos precisando de gente. Olha aí. Eu fui lá, fiz todo o teste daí da datilografia, né? Chega a dar 130 toques por Porra, eu era uma negação na eletrônica, só com o dedão aqui. Eu dei 120, acho que 123. Porra. Daí o cara que estava fazendo teste, ele falou assim, o emprego já é teu. Você vai para cá, dá uma treinada lá só na tua coisa aqui, você volta aqui, daqui uns 15 dias aqui, para trabalhar, porque o emprego já é teu. Daí foi esses 15 dias que eu fui chamado para ir lá e fui lá. Time do seu Borba, falecido. Eu entrei, fiz o gol e mudou, e os caras do Bamirindos estão me esperando até agora. Nunca mais Bamirindos, HSBC, depois Bradesco, perderam um grande funcionário, mas o futebol brasileiro e mundial ganhou um ídolo, rapaziada. E é pura verdade, cara. Como é a vida, né, Marquinhos? Se eu não tivesse ido para aquele jogo, eu ia largar. Não, eu ia abandonar o campo, porque daí eu já tinha um emprego, eu precisava de um trabalho para pagar a faculdade. Naquela época, trabalhar no banco era todo mundo queria trabalhar em banco. Lógico. Todo mundo queria trabalhar em banco. Eu fazendo ainda dentro da área de atuação, né? Pois é, economia. Economia, tudo. Eu falo assim, os caras estão até hoje me esperando lá. Isso é Deus, velho. Isso é o Papai do Céu. Está escrito em algum lugar, né? Já estava escrito na outra página, lá na frente, que você ia ser um cracaço de bola, reconhecido nacional e internacionalmente pelo futebol, que você sempre apresentou craque. Por isso que eu digo, craque dentro e fora de campo. Lá no comecinho, Marquinhos, quando nós era piá, que nós começamos lá, 78, 79, assim, que você começou a tomar consciência, assim, quem era o cara que você procurava se espelhar no futebol, assim, que se tinha um ídolo, você devia assistir futebol, ver seleção brasileira? Por exemplo, eu tinha um ídolo no futebol, quando nós jogava lá, até o Catani brigava comigo, que o Catani dizia, não, eu sou ele. Eu dizia, não, eu sou ele. Nós brigava, eu sou, era o Mário Sérgio, né? Que o Catani dizia, ó, Mário Sérgio, tá, o canhota, né? Eu era fã do Mário Sérgio. É um cara que eu gostava do Roberto Dinamite, do Mário Sérgio, eram uns caras assim que eu via jogar. O próprio Zico, né? Tem alguém que se procurou se espelhar, um canhota, assim, alguém, teu ídolo de criança lá, como é que era? Não, meu ídolo, assim, é o Zico. Zico, né? Foi, não, Arthur Antunes Coimbra. Eu acho que ele era o... Jogava muito, né? Jogava muito. Mas assim, eu tinha sido, porque eu via ele como jogador, assim, como pessoa, assim, eu não cheguei a conhecer ele, assim, nunca tive a oportunidade de pessoalmente, de chegar, cumprimentar. Mas, assim, pô, a maneira de jogar era impressionante. Eu via ele jogar e tá louco. E como pessoa, porque assim, você via assim, que nunca é um cara conflitivo, nunca tinha nenhum problema assim, então... Extracampo, né? Então, nunca assim, teve. Eu procurava me espelhar nele, lógico, me espelhar... Entre parênteses, não que eu quisesse jogar como ele, não tinha como, né? Mas assim, do comportamento dele em campo, só vez que às vezes eu nunca vi ele assim, ser mal intencionado, não, né? Então eu sempre me espelhei muito nisso. Galinho de Quintino é um cara sensacional, né? Um cara assim que, porra, maravilha. Então eu me espelhava assim, que eu via, e eu me orgulho de uma coisa, né? Que eu joguei futebol profissional, assim, e eu fui expulso durante toda a minha carreira uma vez somente. Nossa. Injustamente ainda. Lembra quem era o apitador? Não, lembra, foi lá no México. No México. No México eu tive uma jogada, eu tinha me lesionado, tinha voltado uma lesão e entrei no segundo tempo, no intervalo. Estava jogando contra o time de Guadalajara lá no México, lá, enfrentando o Pantera Donizete. Porra, grande Pantera. Então, numa jogada com ele, eu fui dividir a bola com ele, aí fiz a falta, dei com a mão para ele para levantar, ele levantou, a hora que eu levantei,
cara com vermelho na mão, cara. Ô, louco, velho. Daí eu... Tá maluco, parceiro? Louco, cara. E o juiz era vesgo ainda. Porque ele me deu o vermelho e tá assim ó. Não, tá assim, ele tá olhando pra lá. Meteu uma trivela, cartão de trivela. Não, ele era vesgo. Olhou pra um lado e deu o cartão. Daí ele me acabou me expulsando e foi a minha mancha na minha cara, porque eu nunca tinha, nem depois, nem antes, eu nunca tinha sido expulso. Que beleza, assim, nível profissional. Uma vez também fui expulso na base ali, mas profissionalmente assim não... Única expulsão. A única expulsão que eu Candidato tive. Ao troféu Belfort Duarte, né? Aí o cara acabou manchando. Porra, então, mas eu também, eu me espelhava, por isso que eu tô falando do Zico, né? Porque ele é um cara que eu também não via ele brigando com o negócio, não... Eu via que os caras davam pancada nele e tomava pancada. E eu, quando o cara me provocava, eu saía e dava uma risada, né? Deixava o cara mais... Desculpa a palavra. Puto da cara. Puto da cara, né? Mas que legal. Não, e o Zico, porra, pelo amor de Deus, né? Você via manchete com ele, era só golaço e coisa. Nunca teve um extracampo, Zico bebeu, Zico foi pego na... Nada. Um caráter. Jogava pra caramba. Né? Uma conduta até hoje, assim, né? Recentemente ele completou acho que 50 anos de casado com a dona Sandra. Nossa, lá. Que a gente chorei naquela vez e quando eu lembro eu choro ainda. E o Brasil não ter ganho aquela de 82, porque ia coroar ele como... 82 lá contra a Itália no estádio Sarriá, né? Porra, aquela foi uma das últimas vezes que eu chorei pela seleção brasileira, que era guri. Eu também. Né? Depois eu fui perdendo o encanto, porque a gente está no meio. E daí você vai vendo as coisas acontecer, você vai perdendo um pouco o encanto. Mas aquela foi a última vez que eu chorei por causa de seleção brasileira, foi aquela. Né? As demais eu... Bom, aquela pergunta que eu sempre faço, né? Sobre a trairagem, né? Você não precisa nem explicar, né? Porque o nosso amigo aí, o italiano lá, ele foi um puta traíra na tua vida, né? O que te deixou na mão. Se você viveu algum momento de trairagem ou não na carreira, essa foi uma trairagem tanto, né? Foi realmente uma assim... Porra, eu fiquei, porque na que aconteceu, eu perdi o chão, né? Falei, o que eu faço, cara? Num país estranho. Que eu não conheço. Não sei nem falar o idioma direito. Como é que eu vou, como é que eu faço? O Cabinho é vivo ainda, não? O Cabinho? Ele mora lá, né? Ele mora no México. Tá vivo ainda? Tá. Eu acho que ele está vivo. Porque se ele tivesse falecido, o México inteiro ia noticiar. Ia ia virar destaque mundial. Exatamente. Falar a verdade, eu não sei. Se ele faleceu, eu acredito que ele está vivo ainda. Quem foi assim, Marquinho? Melhor treinador, aquele treinador... Você foi treinador de futebol também, mas o melhor com quem você trabalhou como jogador, como atleta profissional, assim que você... Porra, esse aqui, acima da média. Esse tal. Você trabalhou com o seu Enio Andrade, né, cara? É que dá para fazer, assim, dá para classificar eles, assim, nos táticos, né? O treinador tático, aquele que lia, sabia fazer, assim, por exemplo, o Minelli. O Rubens Minelli. O Enio Andrade. Primeiro treinador do Paraná Clube, o Rubens. O Nelsinho Batista era um cara muito inteligente, muito agregador e tal. Mas eu faço um resumo de tudo, assim, que assim, parece que eu vivi só no México, mas não é isso. Eu vivi mais tempo lá. Mas o cara porque eu trabalhei muito mais com esse cara, que foi o treinador que foi do meu clube, eu que fiquei 4 anos com o mesmo treinador. Sim. Então é o cara que ele conseguiu tirar de mim o máximo. Pragmático. Tirou de você aquilo que você tinha de melhor. Ele não era tão tático assim, assim, tal, assim, mas ele colocava o jogador na posição certa e dava liberdade e tal para fazer. Então, assim, se eu fosse pensar assim, quem foi o melhor treinador tático, aí eu vou ter que dar uma briga aí com o Minelli, aí com o Nelsinho, Batista, assim, que são os que tinham assim, mais leitura de jogo, né? Antes de jogo, ele já vê o adversário e tal. Agora o que tinha mais assim, que tirou mais proveito das minhas qualidades foi esse cara, o nome dele chama Vitor Manuel Vucetich, é um mexicano. Mexicano. E as feras com quem você jogou, além do Tita, assim, tinha mais brasileiro na época no teu time? Não, era mais mexicano mesmo? Tinha mais, mas não era com muito nome. Um que foi jogar lá, o Martilico, que jogou comigo. O Martilico, o ponta direita do São Paulo? Que jogou um período lá muito curto lá. Outros brasileiros que não chegaram a desenvolver, não chegaram a não, tem jogado lá, destacar. Mas aqui não tem muito destaque, né? Logicamente que foi o Tita, que é o jogador assim mais... assim, com mais potencial, assim, lá no meio. E aqui, logicamente, o meu espelho, assim, o jogador que eu mais admiro, assim, lógico que foi o Zico, mas Zico, né? o que foi meu
que me ensinou... Teu assim, mentor? Assim, o que foi o Marinho. Marinho. Mário da Rocha. Mário da Rocha. Mário da Rocha, eu Tempo joguei, da base ali, subiu para o profissional. Porque é o cara que eu estava do lado dele, ele me orientou muito Pinheiros. no começo. Ele, às vezes ele dava umas duras na gente, em mim, no Serginho e no Foguinho. Nós três éramos os moleques do grupo, mas ele era sempre positivo. Tanto é que ninguém sabia, ninguém ouvia, ninguém nada, só nós que ouvia. Sim. Ele era super discreto, ele chegava... Ele era um cara quieto. Ele chegava do lado e assim, usava até os termos, assim, filha da puta, juntava, né? se mexa daqui, mas jogava pra vai cacete, pra lá. né? Ele era o treinador no campo. Ele era o treinador no campo. E a gente só, sim, claro, porque ele era o cara. Porque eu já joguei, já tive companheiros que gostam de expor, né? Aquela coisa. Gesticula. Cheio de fazer gesto. O Marinho nem escutava. Discretíssimo. E sempre positivo, né? Sempre bem. Então ele me ajudou muito. Eram críticas, mas críticas construtivas. Eu jogava, orientando. Me orientava, fica mais aqui atrás, aperta lá na frente, vai mais um pouquinho para direita, assim, mas assim, bem, não assim, bem educado, né? Não. Mas nunca... Tinha um filho da puta ali também, dava uma chegada. Mas sempre pertinho, ele falava, encostava e falava assim. Então eu tenho uma admiração muito grande pelo Marinho, por tudo isso, por toda essa pessoa que ele foi pela... Era um craque. Era um craque, nossa senhora. Craque. O Marinho era nota 8 para cima. O Marinho dificilmente era 7, né? Era 8, 9, às vezes 10. 8, 9, 10. Infelizmente a bola, ela é madrasta, ela não é mãe. E a vida às vezes cobra. E o Marinho, infelizmente, no final da vida dele sofreu uma barbaridade, né? Mas foi campeão brasileiro pelo Guarani em 1978, jogou no Colorado, jogou no Esporte Clube Pinheiros, era um cara que tinha um reconhecimento de todo mundo dentro do Pinheiros. Como disse o Marquinho, dentro e fora de campo, um craque, um cara queridão, né? Pô, eu tive o privilégio, ele foi homenageado na Câmara Municipal de Curitiba, na época que eu trabalhava no gabinete do vereador Sérgio Ribeiro, tive o privilégio de entregar o prêmio para ele. Ele já estava com problema na vista, ele tinha glaucoma, né? Tinha diabetes e tal, e não estava enxergando direito, mas, porra, quando eu falei aqui, o PC, o Paulão, então, porra, me abraçou, tudo lá, um cara do bem, um cara de Deus, que Deus o tenha em bom lugar, um cara sensacional. Assim, hoje ele seria se ele jogasse nos dias atuais, aqui, com a preparação física como está hoje. Hoje é aquela história, né? Essa piazada de hoje em dia, às vezes a gente sai para dar uma palestra numa universidade, falar sobre jornalismo esportivo, os caras, o Pelé se jogasse hoje, não faria 1000 gols. Eu digo, meu filho, não ia fazer 1000, ele faria 2000 gols. Com essa tecnologia. Você chegou a vestir a velha olímpica preta de trava que não tinha coisa melhor, aquele tênis da rainha preto com bico branco, que doía a sola do pé para subir as escadarias da Vila Olímpica. Eram outros tempos, né? Era diferente. A gente jogava, na representação, fazia aquelas caminhada não, corrida, né? Até o parque usando esse... Zoológico lá, usando esses tênis rainha. Pô, parecia que estava descalço no asfalto. Pisava na moeda, sabia se era cara ou coroa, de tão fino que era. Hoje é tudo tênis anatômico e não sei o quê. E nós, aquele carçãozão, né? Grandão, porra. E na base, cara, era assim... Era lá do profissional. Do profissional, o Amadeusão mandava pro juvenil. Do juvenil mandava pro infanto. O que sobrava ia pro time que nós estava. Carçãozão. Depois começou a melhorar. Quando não chegava o cara com a chuteirinha nova, entregava para você amaciar. Se lacear, lembra? A gente usava uma chuteira da Adidas, laceava pro cara do profissional. Isso não, cara. Por isso que eu digo, cara. Mas não tinha tanta frescura como tem hoje em dia, né? Porra, eu lembro... A gente tinha ali seu Aníbal, né? O abençoado. Né? Puta, o cara caía, levanta, abençoado. Pô, não vai fazer eu te carregar, porra. Né? Era engraçado. Amadeu Roupeiro. Nossa. Porra, era uma época de ouro, assim, que a gente convivia. Foi uma juventude sadia, né? Não tinha esse negócio que tem exacerbado de hoje em dia. Eu não posso chamar de negrão, não posso chamar de polaco, de gordo, Todo mundo tinha apelido, cara. Eu botava apelido em todo mundo, cara. E os caras não tinham essa frescura. Nós era piá de vila, piá de bairro.
e não tinha, se acertava ali mesmo. Exatamente. Sabe? Isso, né? Porra, ia pro profissional ali e tal, treinar contra o profissional, Dionísio, os caras, como você falou lá. Acho que você chegou a jogar até com Camargo, Jader. Sim, claro. Porra, uns caras queridão pra caramba, uma turma Luizinho. bacana. Luizinho, porra. Luizinho. Né? Nossa, o Luizinho dava carona pra gente. Encontrei ele um dia que eu agradeci ele. Porque acabava o treinamento, às vezes eu, voltando, eu fazia faculdade, então eu tinha que sair no gás para poder ir pra aula, né? E às vezes terminava o treino tarde, não dava tempo, você tinha que jantar e tal. Sim. Ele dava carona pra gente, ele tinha um Passat. Isso. Porra, um Passatzinho era o carro. Aquele Passatão, né? Daí ele pegava e dava carona pra gente até um lugar mais perto para pegar o vermelhão para chegar mais perto, mais rápido no coisa. E ele é um cara que sempre muito gente boa. Às vezes ele tava saindo daí, pô, mas eu tenho que... Não, vai lá, janta lá, já espero vocês aí. Olha aí, cara. Pô, cara, um cara espetacular. E o Luizinho era o cara que já tinha... Já tinha, viajado, era um cara, mas já espetacular. Um cara descolado, já um cara que tinha uma experiência assim, que era brincadeira. Ele veio aqui, ele teve um dia aqui no restaurante, eu agradeci ele muito, que bacana, cara. Que legal, cara. Muito agradecido. Que nem eu gravei aqui com o Vinícius, o Vina, né? O Vina falou, porra, Paulão, eu estreiei no jogo contra o Curitiba na Vila Olímpica, fiz o gol e fui embora de Interbar às 4, porque eu não tinha carro. No meio da torcida. Piazão, mas isso aí. O Vina tinha 16 para 17 anos quando fez aquele gol. Você estava nessa aí lá, no jogo lá na Vila Olímpica do Bocarão. Nossa, você estava assistindo. Ele fez o gol no Jairo, né? No Jairo, o goleiro. Quem que era o goleiro? Goleiro do Corinthians, goleiro do Curitiba. E o Vina, olha como que era, né? Eu fui pro profissional, fiz o gol e daí eu no terminal do Boqueirão pegando o alimentador Jardim Paranaense depois do jogo, indo para casa. Né? Eu tenho uma história dessa também que eu já jogando no profissional eu fui o melhor ponta esquerda do campeonato. Peguei a Corujinha, lá que tinha Corujinha de ouro. Né? Daí tinha a entrega lá no portão. No literário. Entrega lá. No portão lá, a festa aí, era lá. Olha como é que foi. Eu fui escolhido o melhor, recebi troféuzinho. A corujinha, era uma corujinha. Era uma corujinha. Tinha corujinha e tal. Daí terminou a coisa, eu saí, peguei o Expressão. Com a corujinha aqui. Eu morava no Santa Cândida, aqui no Tingui, e vim de busão. Olha, era isso mesmo, cara. Hoje seria... É outro mundo, é outro mundo, é outra, né? É outra situação. Sim. Mas é bem isso, né? Bem isso, cara. Você tem, né, até hoje, assim, claro, todos nós somos teus amigos, tudo, mas... Tem uma dupla, teus compadres aqui, Serginho Cabeção, Robson Gomes. Sim. Uma época vocês chegaram a ser sócio até. Você lembra quando vocês compraram uma casa lá em Xangri-Lá? Isso. Que nós ia lá? Isso mesmo. Era eu, o Robson e o Serginho. Então, eu ia lá porque o Valmir Gomes era sogro do Gilmar. Que casou com a Débora, lembra? Sim, Débora. Gilmarzão. Sim, claro. E o Gilmarzão era meu vizinho. E nós ia junto lá para Xangri-Lá, lá batia uma bola naquele campinho. Sim, lá tinha um campinho do lado. E é uma amizade que mais de 50 anos, até hoje, compadre. Robson tá na Jordânia, rapaz. Jordânia, isso. Mandar um abraço pro nosso Robinho de Gomes na Jordânia, Eu falei com ele ontem, inclusive. Puta, lá na Jordânia, cara. Mas são uns parceiros assim, compadre, né? Compadre, cabeça. Nós estamos assim... Convivemos bastante tempo juntos, né? Inclusive casamos no mesmo ano. Aí, ó. O Serginho casou em fevereiro, eu casei em maio e o Robson casou em novembro, acho, por aí, mas tudo no mesmo ano. No mesmo ano. Então a gente sempre manteve a amizade e tal. E hoje, inclusive, até os nossos filhos, né? Por exemplo, minhas filhas têm amizade com o Lucas, lá, com o Guilherme, né? O Guilherme do Serginho, o Lucas do Robson. Tal. Então a gente mantém Serginho só tem o Guilherme ou tem uma menina também? Não, tem uma menina. Tem a menina também. Tem a menina. Mariana também. São duas. O Robson tem dois meninos, o Serginho uma menina e um menino, e eu duas meninas. Duas meninas, do qual eu tive o privilégio de ser o mestre de cerimônias da Juliana, da colação de grau e do baile da que se formou em arquitetura. Arquitetura, isso mesmo. Nossa arquiteta. Isso mesmo. Só não vou lembrar que ano foi que eu faço 240 formaturas cada... Meu Deus do céu. Mas eu lembro que foi no Espaço Torres lá. Uma alegria muito grande para mim, para a gente poder coroar essa amizade, poder estar num momento importante seu e da sua esposa. Isso, exatamente. Que é o momento em que a sua filha acabou. Foi a surpresa agradável. Quando eu cheguei lá, eu falei, conhece esse cara aí.
Que legal. Que bacana. Outro momento assim que eu lembro que ficou marcado para mim assim também foi quando a gente, acho que foi 2010, que a gente conseguiu reunir aquele time nosso lá na casa do Cabeça, do Serginho Cabeção. É isso mesmo. A gente reuniu, o seu Hamilton estava lá, o Eros Matoso estava lá, Douglinhas, professor Douglas Pereira, né? Eros Matoso, Riceto, eu, você, Serginho, Vina, Nilson, acho que o Carneiro também estava. O Carneiro estava, com certeza. Também, o falecido Amaralzinho. Estava fazendo a caipira, nós estávamos juntos lá. O Amaral nos deixou ano passado, né? Quando é isso? Ano passado. Isso foi 2010 ou 2011 que a gente fez esse encontro lá. Eu acho que foi 2011. O 2011, acho que foi. Nossa, parece que foi ontem, né? Porra, já passou quanto tempo, velho? Faz quase 15 anos aí. Faz 15 anos já. Porra, e nós conseguimos reunir a turma lá e batemos um papo gostoso e comendo uma carne e tal, e aquela resenha da bola. Eu até fiz um quadro daquela foto. Tem uns que estão no banco e tem uns que estão em pé atrás. Assim. Muito legal, muito bacana. E depois o Cabeça ainda marcou uns jogos para nós bater uma bolinha ali numa quadra de... Tipo um carpê lá, não era grama sintética, era um carpê aqui na Matheus Leme ali que nós ia jogar, não lembra? Isso mesmo. Né? Chegamos a jogar umas peladas ali junto e depois a vida, cada um pro seu lado e tal, e hoje dificilmente, a gente se encontra, claro, tem a oportunidade de se encontrar, mas ficou um pouco mais difícil, cada um foi seguindo seu caminho assim, né? Marquinhos, tivesse que mudar alguma coisa assim, lá do começo, lá daquela vez que você pegou o ônibus para vir na rodoviária velha, até o dia de hoje, assim, mudaria alguma coisa? Você acha que fez a coisa certa ou não? Tal oportunidade devia ter pego ou tal? O que você acha nessa carreira, nesses anos todos dedicados ao futebol, não só como jogador profissional, mas como técnico de futebol também? Eu não sei, assim, no tempo que eu jogava bola, o que eu me arrependo, que até agora eu não encontrei nenhum significado na minha decisão, foi quando eu estava no Palmeiras, que o Enio Andrade me chamou para dizer que queria que eu continuasse, eu falei que eu não queria ficar mais lá. Talvez ali você acha que você tivesse ouvido o seu Enio? Eu não estava tão jovem, mas eu já estava meio inexperiente talvez, e ali eu devia ter tido uma outra decisão. Imagina, eu estava no Palmeiras. Palmeiras, pô. Estava no Palmeiras. O treinador do Palmeiras queria que eu continuasse, eu falei, não, eu não quero. Então essa é uma decisão que eu acho que eu acho não. Ali. Eu errei. Ali. Eu errei. Podia ter continuado, podia ter ficado lá, sei lá, mais 6 meses. Aí depois talvez eu tivesse me dispensado e tal, mas eu acho que seria uma oportunidade de eu me afirmar ali mais, já conhecendo mais o clube e tal. Então esse foi ali aplicaria aquele ditado, mais vale as lágrimas de não ter vencido do que o medo de não ter lutado, ou a vergonha de não ter lutado, alguma coisa nesse sentido assim. Na hora eu acho que o homem era Enio Andrade, né? Tinha sido campeão brasileiro pelo Internacional, né? Em 79, invicto pelo Curitiba em 85, e tinha um nome do Palmeiras que era... Claro. Chegou a jogar com o Rodinaldo lá, não? Rodinaldo, claro. Nosso cabeleira, nosso Luiz Caldas dos Pinheirais? Meu parceirão lá no Palmeiras. Nossa Senhora. Grande Rodinaldo, esse fera, cara. Fazia gol pra cacete também, né? Fazia. Naquela época ele tinha vindo da Ferroviária de Araraquara que ele jogou, não foi? Que a gente... Não, eu não vou lembrar. Ele fez. Era Araraquara, era acho que é a Ferroviária. Ferroviária de Araraquara, camisa branca e vermelha. Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista. Ele foi o nome do campeonato. Ele perdeu, acho que por um gol. Eu não vou lembrar para quem. Ele foi convidado aqui na casa do craque. Só que o cara lá fez tantos gols de pênalti, ele não fez. Ele não batia pênalti. Eu não vou lembrar quem é o cara, né? Mas ele, grande Rodinaldo, jogou com você no Palmeiras. Talvez fosse o Kita, né? Que era dentro de Limeira, aquela vez que eu não vou lembrar, Se eu procurar nos episódios, ele conta essa história. Grande Rodinaldo. Rodinaldo, nós jogamos no DVD. Ele foi o cara que eu tinha mais contato lá era ele. Porque nós tínhamos assim conversa igual, né? Paraná, Curitiba, aqui a gente tinha figuraça. As nossas conversas. Encontrei ele no ano passado jogando no 65 do Estradinha, tava no Estradinha, né?
Perderam o título por ganhar a primeira de 2-0 do Combate Barreirinha lá. E perderam a segunda, porra. Tomaram 3, 4 gols. Falei, Rodinaldo, como é que vai me perder esse... Porra, mas fizeram uma festa lá. Foi o dia inteiro. O jogo foi 10 da manhã, 10 da noite eles estavam fazendo festa ainda como vice-campeão da turma do Estradinho. Falei, se ganhasse, ia até quarta-feira a festa. Ia até quarta. Festa de polaco, uma semana. Grande Rodinaldo, né? Esse é gente boa pra caramba. E assim, como que é a tua situação em relação... você é um cara religioso, você vem de uma família religiosa, os 4 irmãos, Serginho, Paulinho, Marquinho, né? Carlinho, os 4 irmãos ali, a família, tudo. Como é que é você? O Marquinho hoje é um cara religioso, sempre sim, Deus acima de tudo? Claro, eu sempre fui muito religioso, fui muito frequentador ainda faço isso, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Opa, devoto? Devoto, às quarta-feiras. Já me concedeu muitas graças aí e tal. E a gente muito respeita muito tal a situação. Hoje eu moro aqui do lado da igreja de Santo Antônio. Pô, tá mais pertinho aqui e tal. Então eu sempre tive essa situação, né? Sempre agradeci, em algum momento já agradeci mais, né? Falei assim, porque em algum momento eu falei já para Deus, assim, pensei assim, que eu queria ter uma... muita gente fala assim, quero ter uma vida tal, né? Melhor que não sei o quê. Daí eu sempre agradeci, eu falei assim, que eu estou vivendo uma vida que eu nem sabia que existia. Nunca imaginei que Que ia chegar nesse ponto, desse negócio. Então, Deus me deu muita coisa. Só dobrar o joelho e agradecer. Eu fui... Uma família linda. A minha infância foi muito difícil. Eu tive muitos problemas, assim, até de saúde. Eu fui um cara com epilepsia. Eu sempre falo assim que às vezes as pessoas brincam assim, você tomou Gardenal. Gardenal porque o cara é louco. Eu falei, não, eu tomei, porque eu fazia o tratamento. Então, foi bem difícil, assim, contornar as situações da minha família. Saúde e tal. Pai e a mãe fazendo de tudo. Exatamente. Tinha que fazer umas coisas assim os tratamentos assim, bem difíceis na época. Então, isso me tornou mais forte. Então, assim, é mais forte, porque as dificuldades deixa mais forte, né? Porque a facilidade deixa... Acho que é tudo assim. A zona de conforto, né? Zona de conforto. Então, na dificuldade assim, tudo isso que eu enfrentei na minha infância, digamos assim, de dificuldade, depois eu trouxe para o futebol, né? Que daí, quando tinha dificuldade no futebol, eu falei, não, essa dificuldade é para mim ficar mais forte, me passar... Para eu crescer. Vencer essa situação. Isso. Não é me esmorecer, me entregar. Então, isso foi o quê? Foi Deus que me deu essa possibilidade. Eu fico muito agradecido por isso. E me atualize as notícias hoje. Como é que está o Carlinho? O Paulinho também foi pro Pinheiros, depois jogou numa geração, depois da nossa lá no Pinheiros, lá com o Mário lá também. Jogou lá. Como é que tá o Carlinho, o Paulinho, o Serginho? Como é que tá a rapaziada? Eles não seguiram no futebol. Só o meu irmão, o Serginho, sim. O Sérgio, mesmo depois que ele já tinha parado o futebol, o Colorado profissionalizou ele. Ele já estava com uns 24 anos, o Colorado foi atrás e trouxe para profissional. Depois, na sequência, acabou ele mesmo desistindo, não quis mais era um baita num ponta direita. Os meus irmãos moram lá em Bocaiúva. Estão morando lá? Estão morando lá, tem atividades dele, trabalhando nas atividades deles lá, mas não estão mais no futebol. Jogaram muito lá. O tempo que Bocaiuvense? Bocaiuvense. Você jogou na Bocaiuvense? Não, você não, né? Chegou a jogar? Cheguei a jogar no começo lá. No começo lá. Antes de vir para o Pinheiros. Eu cheguei, já estava com... O Serginho eu lembro que jogou lá, na Bocaiuvense. Isso. Serginho, Dantas, Beto Marinho. Falecido Ninô, né? Turma, era um timaço lá, cara, pelo amor de Deus. Exatamente. Fizeram o time jogava aqui de igual para igual, com o Trieste, Iguaçu, Fani, disputava Taça Paraná. Tá louco? Nossa, o Bocaiúva era... eles conseguiram o Bocaiúva fechar a rua lá para comprar ingresso. É verdade. Tinha um morrão assim, que todos ficavam tudo sentado no morrão. Nós fomos jogar lá, lembra? Contra eles lá. Porra, cada timaço lá que era fazia. Era meu tio que era presidente do clube. Enquanto meu tio era vivo, ele depois acabou falecendo, aí as coisas hoje não... O futebol deu uma... Mas era uma época gostosa, domingo à tarde assim. Eu cheguei a jogar contra eles lá, eles com Dantas, Beto Marinho, Serginho Bocaiúva na ponta direita. Porra! Timaço lá, era time de difícil, brincadeira. Difícil de bater lá os times. Não, era. Grande Bocaiúva do Sul. Ano passado eu fiz
uma colação de grau de uma escola lá. Acho que até liguei para você para saber a localização daquele ginásio de esportes ali. Falei, Marquinho, porra, tem... Você falou, não, acho que é aquele ginásio atrás do campo lá. Eu falei, é esse mesmo. Porque tem dois lá, tem dois lá. E aí eu fui lá fazer uma colação de grau. Porra, lugar gostoso, lugar que eu adoro, cara. Pô, para chegar lá, lugar bonito, cheio de verde e tal. Sempre muito bem tratado lá e tal. Foi o único senão foi o prefeito que chegou mamado, né? Chegou mamado na colação de grau, chegou chamando Jesus de Genésio e o diabo de meu loiro. Aí a diretora já colocou ele no lugar dele, calou a boquinha dele e tudo bem. Mas o resto foi tudo beleza. Prefeito. Falei que aqui eu entrego, aqui não tem essa, aqui eu não tenho papas à língua, eu entrego. Eu sei quem que é o prefeito. Que figura. Marquinho, muito obrigado por nos receber aqui na Mercearia Benato, né? Aqui no Bacaxiri, nesse lugar gostoso, aprazível. Nós vamos encostar a barriga aqui a semana que vem, viu, Léo? E vamos comer aquele prato executivo uns 4 dias direto aqui, para nós ficar aqui, para dar prejuízo pro homem também aqui, né? Tem que vir no sábado aqui para comer a feijoada. Feijoada. Trazer a patroa comer uma feijoada aqui. Vem. Trazer, né? Trazer a patroa para comer uma feijoada aqui. E a mensagem que se deixa para essa nova geração... Não só em termos dessa gurizada que quer ser atleta profissional, mas mensagem de vida, mensagem de experiência de um cara que venceu dentro e fora de campo muitas dificuldades, muitas adversidades e com uma fé incrível em Deus. Bom, primeiramente quero agradecer você, né, a oportunidade de estar aqui, a gente está conversando, relembrar momentos assim do nosso passado aí, que a gente teve muito momento junto aí. Então, puta, muito legal estar conversando aqui, passando para algumas pessoas nessas situações, né? Então eu fico muito agradecido. E mensagem é sempre, né? Às vezes, como eu falei das dificuldades, né? Todo mundo tem dificuldade na vida. Todo mundo tem dificuldade econômica, às vezes a própria aceitação, dificuldade de convívio, doença, nossa, tem um monte de coisa. Então, às vezes, eu só passo assim, não desistam, né, gente? Eu acredito no seu... Eu tenho uma frase aqui com os meus funcionários, eu tenho muita gente nova aqui trabalhando, que eu falo para eles, o que eles estão fazendo aqui comigo é uma passagem, só vem aqui trabalhar um pouquinho e tal, aí vocês que são novos, ambição, mas ambição preparada, se preparem. Isso. Se preparem para a vida para frente. Decolar. Né? Exatamente, porque a vida tem oportunidade, a vida na frente tem oportunidade para vocês, mas a oportunidade está para quem está mais qualificado ou preparado. Tá? Então, e obstáculo existe para todo mundo, não desistam. Se tiver obstáculo na frente aqui, tá difícil, mas foco no teu objetivo, vai, siga em frente. Tem uma frase que quando eu jogava, eu usei muito assim, tua família é a tua âncora, onde você pode se apoiar sempre. A tua estrutura. Eu falo para minhas filhas sempre, elas podem fazer o que quiser, os meus pais estão aqui sempre. Então, a mesma coisa aqui, e acredita na tua família, mais na tua família que outras pessoas. Vai ter amigos e tal que vão te ajudar, mas a tua família sempre vai ser teu porto seguro. Porto seguro é a tua família, sempre. É isso aí, é sensacional. Né? E sempre com o nosso querido Papai do Céu. Isso aí, né? Sim. À frente, exatamente tudo isso. Para nos guiar, atrás para nos guardar. Exatamente. Né? Deus é o ponto crucial de tudo na vida da pessoa, que sem Deus, meus amigos, não temos nada. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo gostoso, muita resenha de bola aqui direto da Mercearia Benato, com meu parceiro Marcos Antônio Benato, o moço de Bocaiúva do Sul, torcida brasileira que ganhou o mundo e que batia e continua, né, batendo uma bola federal, uma mera fera, cara, com essa canhota. Marquinho, toca aqui. Obrigado, irmão. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, valeu. Você. Obrigado, futebol. Aí, valeu, futebol. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Um abraço a todos. Até o próximo episódio. Valeu, moçada. Valeu, rapaziada. Aquele abraço.